acordado para que eu pudesse chegar aqui com tanto conforto. E faço isso em nome das trabalhadoras mesmo, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Gostaria de dizer da minha alegria e desde já parabenizá-las pela criação de uma comissão tão importante, diria essencial. Uma comissão que toma no centro quem costuma ficar nas franjas, que é as juventudes. Né? Acho que é importante a gente também pensar juventude no plural, uma vez que existem diversas juventudes dentro das suas especificidades. Então, uma comissão que intersecciona, que pensa psicologia e juventudes, é algo que realmente precisa e merece destaque e parabenização. Mas, sem mais delongas, vamos para a minha fala. Há pouco, eu estava pensando o que dialogar com vocês, e então me veio à mão um momento onde também a Comissão de Direitos Humanos pautava o debate das relações raciais. E esse momento eu considero um momento histórico para a psicologia, que foi no ano de 2004. Tá? Por que é que eu considero histórico? Por alguns motivos. Esse diálogo aconteceu no Conselho Federal de Psicologia. E naquele momento, assim como hoje, existia um grupo muito competente e implicado com as questões de direitos humanos na nossa categoria. E esse grupo vale até destacar algumas pessoas, inclusive conterrâneas aqui de Minas Gerais. Mas alguém que nós sentimos muita falta, que é o professor Marcos Vinícius, que era alguém que coordenava na época a Comissão Nacional de Direitos Humanos dentro do Conselho Federal. Vale destacar também a mineira Maria do Carmo Lara, que era alguém que estava junto do Marcos Vinícius e da equipe que ele coordenava, assim como Ana Luísa de Castro, que trazia para dentro dos direitos humanos a discussão de juventude. Porque ela era, na época, imagino que até hoje trabalhava no juizado da juventude lá de Poá, de Porto Alegre. E Eliana Conde, Crioca, entre outros pesquisadores, pessoas muito implicadas. E essa condição ética oferece, obviamente, diversas heranças, entre elas um evento que se tornou um livro, que é esse livro aqui, que depois a Casa do Psicólogo publica, né? Que é um livro que se chama Psicologia e Direitos Humanos, Subjetividade e Exclusão. Por que eu resgatei esse material? Eu resgatei esse material porque esse material ele pauta as questões étnico-raciais, que é a questão que muito me interessa e imagino que interessa a vocês, embora ainda interesse pouco ao Brasil. Esse momento era um momento importante, porque havia 2 anos que a psicologia tinha institucionalizado o olhar para as questões raciais. E por que eu estou dizendo isso? Que ela tinha institucionalizado? Porque a Resolução 018 é de 2002. E é uma resolução, para quem não conhece, que nos orienta a categoria perante a dimensão racial. Então, 2 anos depois da resolução, vem uma campanha que, deixa eu achar aqui o nome dessa campanha, que é um nome importante, que é a campanha, enfim, daqui a pouco eu acho que as letras são minúsculas. Parece maior. Mas era uma campanha que dizia que pega uma categoria que o professor da USP, José Moura, estuda, que é a humilhação social. Então, ela dizia, se o racismo humilha, humilhação faz sofrer. Se o racismo humilha,
né? E a humilhação faz sofrer. É uma questão para a psicologia. Eu vou pegar o nome direitinho da campanha, mas ela dialogava com isso. Até aqui, ó. O preconceito racial humilha e a humilhação social faz sofrer. Esse é o nome da campanha, de 2004. Muito ancorada nos estudos sobre humilhação racial do professor Moura e outros teóricos do seu grupo de pesquisa. Mas me chama muita atenção a gente olhar para um passado tão recente, com uma demanda tão antiga e histórica. A gente está dizendo de 2004 essa publicação, de 2002 da resolução. Então, a psicologia, ela oficializa o debate muito tardiamente. Estamos atrasados e atrasadas. Afinal, estamos dentro de um arcabouço histórico social que colabora para esse atraso. Mas esse atraso, ele se faz peculiar porque psicólogas negras já apontavam a peculiaridade das relações raciais na psicologia há muito tempo. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Na sua imensa e avassaladora maioria de mulheres. Vou citar algumas. Neuza Santos, 84, 2002. Isildinha Batista Nogueira, 94, se não me engano. 2002. Instituto Ama Psique e Negritude, com Jussara, Maria Lúcia. Inclusive, essa é uma das últimas publicações que tomam a questão racial como centro. Um livro proveniente de um debate semelhante a esse, né, nas devidas proporções, que aconteceu dentro do SEDES, São Paulo, uma publicação do ano passado, Psicanálise de Sujeito Negro, e o CERT, entre outras instituições ao longo do Brasil, mas onde mulheres negras já faziam esse debate. Então mostra, para uma profissão da escuta, o ensurdecimento. Porque se já existiam psicólogas, psicanalistas, psiquiatras, pessoas do universo psíquico, não só denunciando, mas trabalhando essa questão de maneira tão contundente, mostra o ensurdecimento, como é que a psicologia, enquanto instituição, não tomou isso como uma demanda clínica. Talvez ficou na queixa. Para nós clínicos, quando algo não se torna demanda, não há trabalho clínico. Fica uma queixa. E tende a uma rotulação, a se tornar uma queixação num neologismo. Então, fica aqui uma pergunta. O que fez, né, nós, enquanto instituição, tomamos tão tardiamente esse debate? Mas isso comunga com o Estado-nação em que estamos. Esse livro, ele não traz nos seus cerne as questões da juventude, mas ele traz muitas coisas para a gente pensar. O professor Kabengele Munanga, que não é psicólogo, antropólogo, mas muito próximo dos debates da psicologia, ele ia problematizando a universalidade dos direitos humanos, algo que foi amplamente discutido, a gente não precisa pautar nisso agora, entrar nisso agora com tanta força. Até porque era algo eminente ali do início dos anos 2000. Hoje a gente já está mais afeito a entender que essa universalidade tem que olhar para as particularidades e, por que não, para as singularidades, porque senão ela não se faz política. E o campo racial é uma dessas particularidades, que incide sobre as singularidades, obviamente. Então, embora saibamos que a esfera dos direitos humanos tenha
atributos universais, a gente não está fazendo uma discussão entendendo que todo mundo é igual, certo? Porque senão lascou. E que também não todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Embora uma discussão que vise o comum enquanto conceito filosófico, tá? Um comum enquanto troca, um comum que aí a gente depois no diálogo pode pensar o que é isso. Quero trazer mais 2 dados para a gente pensar em visibilidade, até porque se a gente está na esfera dos direitos humanos, é importante a gente pensar as organizações que nos pautam. E então, eu gostaria de pensar algo que está nesse livro lá de 2004, que é um relatório de 2001 sobre saúde mental da OPAS e da OMS, Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Em 2001, a OPAS e a OMS já afirmavam que segundo eles, existe uma firme associação entre experiências do racismo e o maior risco de manifestações ou agravamento de problemas mentais. Um pouco a gente estava conversando ali, nós aqui da banca, da mesa, e falávamos sobre o aumento não só do genocídio, mas o aumento do suicídio de jovens negros, em especial jovens universitários. Mas a OMS e a OPAS estavam dizendo isso em 2001. A gente demorou para se ater, para fazer um trabalho preventivo. Hoje a gente já começa a fazer um trabalho quase curativo nessa dimensão. Percebe? Assim como nós temos hoje uma série de campanhas como da Anistia Internacional, Jovem Negro Vivo, assim como estamos em plena década do afrodescendente. E quem estipulou essa década, declarou essa década, foi nada mais nada menos do que as Nações Unidas. Mas o que faz a gente desconhecer que a gente está na década do afrodescendente? Ou, além do desconhecimento, a década iniciou em 2015. Então já temos 2 anos de década. O que nós, negros e os brancos, perceberam de diferença nos 2 anos dessa década? O que materialmente se estabeleceu? Essa é uma questão. E o que impede essa mudança, a efetivação do que as organizações que... É redundante dizer as organizações que nos organizam, né? As organizações que nos falam. O que impede a gente de pautar, de executar isso que é solicitado? Senão o racismo. Senão o racismo institucional. Senão o racismo estrutural. Tem um colega fazendo um símbolo assim, que seria uma questão financeira também. Mas não apenas. Até porque o debate de classe é importante, mas Sueli Carneiro pauta que raça é um debate que sustenta a classe. Então ele antecede a classe. No limite, ele intersecciona. No limite, ele intersecciona. Assim como o gênero. Até porque estamos num estado normativo. Adultos, brancos, heterossexuais, cis, ditos neuróticos, se a gente for usar os termos aí de determinadas abordagens, consumidores. Então, o que faz com quem não é consumidor produtivo, com quem é pobre, com quem é indígena, negro, mulher, trans, criança ou dito louco?
E essa tem sido a minha pesquisa. O meu mestrado ele se debruça sobre a criança preta, pobre e louca. A minha pesquisa ela se dá numa região periférica da cidade de São Paulo, nos CAPs infantis, serviços substitutivos da reforma psiquiátrica, da reforma psiquiátrica, e com as questões étnico-raciais. Então, como é que os profissionais se olham e como olham para essas intersecções todas? De dinheiro, de classe, de raça, de geração e de território. Enfim, eu tenho 5 minutos. E em 5 minutos, o que eu consigo dizer, para além do ensurdecimento, é que o manicômio ele se reinventa para a população negra. Isso é algo que, junto de uma colega pesquisadora, a gente foi percebendo na prática. Essa colega é uma psicóloga negra, chamada Lidiane, e assim como eu, a gente está quase uma década na saúde pública e na saúde mental, e atuando, né? E a gente ia percebendo que o manicômio para a população negra ele se reinventa, ele é plástico. A gente ainda está muito preocupado com a derrubada dos muros, e o manicômio ele vai se reinventando, em especial para a população negra. Quando a psiquiatria, e uma psiquiatria medicalizadora, ela vai diagnosticando e rotulando crianças e jovens negros, em especial crianças e adolescentes negros, com os tais transtornos de conduta. Você já viu isso? Transtorno de conduta, transtorno desafiador opositor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas esses transtornos, o que seria uma criança desafiadora e opositora? É uma criança que questiona a norma. Essa criança tem muita saúde. Ela faz uma denúncia da lógica do Estado. Então, nesse momento, a psiquiatria, eu estou tomando a psiquiatria não como uma entidade médica, estou tomando a psiquiatria no sentido Foucaultiano. Psiquiatria podemos ser nós. Ela rotula para controlar. E aí é muito rápido a indústria farmacêutica, porque rapidamente pode se psicopatologizar. Essa minha fala, dependendo de como ela for escutada, ela pode ser psicopatologizada. Então o racismo tem relação com sofrimento mental? Então vocês precisam ter o nome de uma doença logo com remédio, porque todo preto então tende e está propenso a ser louco. Olha que perigo. Então que fique bem claro aí para quem está escutando, pelo Facebook aqui, não sei o que. Estou distante dessa ideia. Se alguém falar, eu vou falar que é mentira. Mas para além disso, a suposta guerra às drogas, em especial guerra ao crack, cuidado não pode vir com o termo de guerra. É impossível, se a gente quer cuidar, a gente chamar de guerra. Guerra às drogas e guerra ao crack é um desserviço e serve ao controle. Então, e serve ao controle de territórios e de determinadas populações. Eu venho de uma cidade onde a Cracolândia é um território que há muito interesse de gentrificação. Há muito interesse dos grandes grupos, desses grupos que eu falei, homens, brancos, cis, héteros, ricos e tal, que querem determinar território, e para isso fazem práticas higienistas, pautadas no racismo de Estado. E para isso utilizam de uma justiça, que para além de golpista, é uma justiça racista. É uma justiça que interna compulsoriamente. Logo, uma justiça manicomial. Se eu interno compulsoriamente, essa justiça é manicomial. Mas ela interna um grupo racial. Um grupo racial que ela entende que está num devido lugar, que é um lugar errado. E a forma é pela rotulação do crack e de outras drogas. E aí se tornam, então, os grupos perigosos. E a interna num lugar que faz um pseudo-tratamento, que é o lugar
das comunidades terapêuticas. Comunidade terapêutica é pseudo-tratamento. É pseudo-cuidado, se a gente for usar, então, um termo ainda mais rigoroso. Porque a comunidade terapêutica, ela parte muitas vezes de pressupostos, que são pressupostos religiosos, dogmáticos, em especiais evangélicos e cristãos, na sua maioria, não pentecostais em geral. Então, por exemplo, bem finalizando, uma manifestação característica ou específica ou comum de religiões de matriz africana. Muito facilmente, uma manifestação dessa ordem pode ser tomada numa comunidade terapêutica como algo de delírio e alucinação. Porque ela está ancorada numa premissa religiosa dogmática que rotula aquilo, que não tem campo para acolher aquela manifestação. Então, ela não conversa com a singularidade, logo ela fere o SUS, logo ela fere a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. Aí o meu colega vai ter muito mais capacidade do que eu para falar sobre as unidades prisionais da Fundação Casa, mas é muito importante dizer que o sistema carcerário, ele hoje, em especial o sistema carcerário, porque eu não consigo chamar de Fundação Casa, eu chamo de FEBEM, porque não mudou em nada. Então, as FEBEMs, elas estão ancoradas no genocídio da população preta, pobre e periférica. Porque genocídio vai para muito além da bala, vai para muito além da morte. Nós, sabemos que existem muitos tipos de morte. E quando a gente mata, quem está vivo, muitas vezes está em estado de morte. Eu acho que nessa hora a gente tem que ler a professora Flauzina, que no seu livro Corpo Negro Estendido no Chão, vai resgatando que a escravidão era um sistema de morte em vida. E aí, então, eu vou finalizando, sugerindo que a gente se debruce sobre o camaronês Atim Mbembe, que vai pautando um conceito de necropolítica, necromorte, política da morte. Ele vai dando um salto das teorias Foucaultianas de biopoder, para pensar necropolítica, e ver então como a política da morte ancora mundialmente, ele faz um debate mundial, as populações que não são tidas como norma. Por último, a polícia militarizada, que é quem muitas vezes é o agente dessas prisões, e muitas vezes é um agente de mãos negras, que prende negros. Isso não é racismo, isso é racismo institucional. Não significa que esse policial é racista. Deixamos essa ideia de racismo às avessas, racismo ao contrário, por favor. Eu espero ter colaborado. Há muitas coisas ainda, mas que fica para o diálogo perante o espaço de tempo que eu já estourei 4 minutos. Muitíssimo obrigado pela presença e pela atenção que vocês demonstram no olhar. Valeu. Obrigada, Emiliano. Respiradinha aqui. Muito forte, muito chama, né, para a implicação mesmo da nossa categoria. Obrigada. Vamos passar. Boa noite a todas e a todos. Fiquei muito provocado com as falas aqui, né? A gente pensa em falar de algumas coisas, aí no decorrer você vai lembrando de várias outras. Primeiro eu vou falar um pouquinho, né, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aí, trabalhando com a egresso socioeducativo, e depois fazer o convite da Comissão de Juventude, né, para os interessados. Primeira coisa que eu fiquei pensando aqui, muita parte da fala aqui, que trabalhar com a egresso socioeducativo, ou psicólogo trabalhando no sistema socioeducativo, pautado em direitos humanos, eu acho que é meio que um ato de resistência. Porque a gente está trabalhando exatamente numa instituição
racista, né? Assim, quando alguém aqui, né, não sei quem conhece aí de alguma forma as unidades de internação, casas semi-liberdades, assim, a grande maioria dos meninos tem cor, né, assim, a grande maioria dos meninos tem a classe social bem determinada e território de onde vem, assim. Salvo algumas exceções aí que são poucas, assim, né? Quando aparecem de outro lugar também dentro do sistema. Para quem, né, não conhece o tema socioeducativo em Belo Horizonte, aí no contexto aí de Minas Gerais, atualmente a gente tem aí, né, adolescentes aí de 12 a 18 anos, 17 anos aí, cumprindo medidas quando cometem algum ato infracional. Então, assim, aquela ideia aí que não há punição, que, né, não acontece nada com o adolescente quando ele ou rouba o celular, ou comete algum ato, está envolvido no tráfico, para quem conhece aí o socioeducativo vê que isso não é realidade. Assim, né? O menino, quando ele é pego aí, por exemplo, pela polícia aí, em um determinado ato infracional, existe todo um sistema aí preparado para recebê-lo de forma, muitas vezes, muito punitiva. Assim, né? E aí, hoje, né, assim, a gente tem desde medidas de meio aberto, né, que são executadas pelas prefeituras, que é liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. Então, geralmente, aí, os meninos que são pegos em atos considerados aí, menos danosos, né, assim, tendem a cumprir essas medidas. E atos mais graves, o adolescente pode, né, assim, ficar numa medida de semi-liberdade. Em Belo Horizonte, existem 6 casas aí, por exemplo, semi-liberdade, onde faz um trabalho com esse adolescente aí, que ele fica dentro e fora aí do socioeducativo, né? Assim, a proposta, na teoria, é que esse adolescente possa trabalhar, estudar, ter acesso a grandes direitos, e a partir dessa semi-liberdade aí, conseguir cumprir uma medida aí num tempo determinado, para que ele possa aí acessar algumas coisas. Se o ato é mais gravoso, assim, aí a gente separa no ato de crime, né? Assim, porque aí, segundo o ECA, se tem menos de 18 anos, é um ato infracional, maior que 18 é crime, aí o sistema é prisional. Que aí a coisa já é desumana completamente. Assim. E aí, se é um ato mais gravoso, vai cumprir uma medida de uma internação, que hoje em Belo Horizonte existe aí cerca de 11 ou 12, se não me engano, internações, assim, uma feminina, né? E outras todas masculinas, a grande maioria masculinas, assim, onde o adolescente pode ficar de 6 meses até 3 anos cumprindo lá uma medida de restrição total de liberdade. Aí a escola é no espaço, né? Não sai para estudar, estuda lá dentro. Grande parte hoje dos cursos acontece internamente e as saídas acontecem de forma mais esporádica, assim, né? Que acontece na semi-liberdade. E aí, onde que eu trabalho atualmente? Né? Eu trabalho no programa que vai acompanhar os egressos dessas medidas, ou seja, os adolescentes que são desligados aí da medida, que dão conta de alguma forma de cumprir aí a medida. Porque aí a gente tem também um número de evasões aí consideráveis na grande parte delas. E aí o adolescente, né, que vai ser acautelado, mas assim, a gente entende como preso, né? Assim, vai depender do ponto de vista aí de posicionamento político disso, e que cumpre essa medida aí em Belo Horizonte, que geralmente está em torno, estava, né, em torno de 9 meses, 1 ano e 2. No interior, grande parte, de 2 a 3 anos, assim, vai depender do sistema judiciário, inclusive a avaliação dessa medida. O adolescente entrou lá e conseguiu minimamente frequentar a escola. Acessou pelo menos um curso, mesmo que um curso curto, né? Assim, aí vai ter diversos casos. Tem adolescente, por exemplo, que vai acessar um curso aí de 2 semanas e aquilo ali já vai ser um motivo ali para pensar no desligamento dele da medida. Trabalhar do eixo família. Né? Assim, então, os eixos que o ECA vão defender lá, né, na parte do sistema socioeducativo, conseguindo aí que o adolescente trabalhe, normalmente cada um deles sendo desligado, a gente aí vai receber esse adolescente lá no programa. E aí o trabalho nosso, ele tenta de alguma forma aí se diferenciar desse trabalho socioeducativo, assim, né? E a primeira parte que a gente tenta aí diferenciar é a participação voluntária. O adolescente ele não pode ser obrigado de forma alguma a participar do programa, ele vai participar se ele quiser. E aí, antes disso, né, assim, a gente tem como parte do nosso trabalho que é tentar criar um vínculo com ele para que depois que ele for desligado, ele possa ir acessar de alguma forma. Isso não está na metodologia do programa,
bem visto na prática nos últimos 3 anos, assim, um pouco do trabalho é, inclusive, evitar que esse adolescente retorne para os socioeducativos. Porque, principalmente os adolescentes que pegam medidas de meio fechado com 13, 14 anos, assim, a tendência, de alguns casos, é entrar com 12, sair com 18, e alguns, com 18, vão para o sistema prisional. Ou seja, inicia a adolescência preso e tende a continuar preso. Então, assim, se não há, nesse meio termo aí, alguma possibilidade de intervenção dos adolescentes, vai entrar na lógica, né, assim, que foi apresentada, inclusive, que é de prisionamento da população negra, assim, que acontece desde quando o Brasil, acho que é o Brasil, né, assim, historicamente e de forma triste, aí, vamos pensar, né? E aí, um pouco da experiência do trabalho com esses adolescentes e jovens, né? Como eu disse, né, a grande maioria são adolescentes aí negros, a questão da família sempre tem muitos pontos de vulnerabilidade em quase todos os casos. As histórias dos meninos e das meninas, assim, embora tenha isso, né, tenha suas singularidades, tenha questões que são mais específicas, assim, começam de alguma forma muito parecida. A grande maioria está acautelado por envolvimento no tráfico, ou seja, está acautelado porque está tentando uma forma aí de ter uma renda, né? Assim, e essa forma de ter uma renda resulta, né, geralmente na prisão. Né? Então a gente vai escutando essas histórias, vai tentando, assim, a partir do atendimento desses meninos e dessas meninas, assim, tentar criar com eles algumas possibilidades. Só que aí a gente está num momento aí político do país complicado, né? Por exemplo, questão de empregabilidade de trabalho. Quando eu entrei no programa, eu entrei lá em agosto de 2015. A gente tinha um cenário de trabalho, de inserção, que era um. Hoje, fevereiro de 2018, a gente tem um cenário completamente diferente. E aí vamos pensar um adolescente de 16, 17 anos, tentando entrar no mercado de trabalho. Né? Se os jovens aí, 22, 23, 24, já possuem uma dificuldade, dirá aí na fase da adolescência. Eu lembro de um atendimento que eu fiz, assim, de um adolescente de 14 anos, assim, que ele chega no atendimento, assim, e a gente, né, tentando construir com ele uma possibilidade, ele pede pra gente, assim, eu queria fazer um curso que recebe. Aí, assim, como assim, né? O que ele está querendo dizer com um curso que recebe? Também não querendo antecipar, né, assim, o que ele estava tentando elaborar, e a gente, assim, termina, mas como assim o curso que recebe? O que você está, né, pensando com isso? Aí a gente foi construindo ele até tentar entender que com 14 anos você queria um trabalho de jovem aprendiz, adolescente aprendiz. Aí a gente ainda tenta no MES, está falando de passo pronto, Cruz Vermelha, alguma coisa assim. E é isso, né? Assim, eu quero, pensando na questão da renda, assim, e aí para comprar um tênis, para comprar roupa, e aí, entre outras coisas, né? Aí a gente, inclusive, assim, na discussão um pouco desse caso, pensa, bom, agora está no momento que esse menino está, assim, exatamente propenso, inclusive, a ser captado, né, assim, pela questão do tráfico aí, eu acho que até na questão de trabalho infantil, inclusive, né, assim, a gente pensa nos meninos no tráfico como um ato infracional, assim, mas eu vi uma discussão que fala, inclusive, de trabalho infantil. Eu acho que é incipiente, assim, talvez mereça ganhar outros espaços, assim, né? Porque aí o adolescente é tratado como autor de algo, talvez, que ele não necessariamente seja tão autor assim, né? E aí, construindo com ele, assim, a gente faz a intervenção, tentar entender, e a gente começa a entender, por exemplo, que esse adolescente não tinha um responsável legal que pudesse auxiliá-lo aí no processo mínimo, documentação, certidão de nascimento. Tinha um irmão de 18 anos, que, inclusive, assim, que levou ele até o programa para tentar auxiliar de alguma forma, e a gente vai lá tentando trabalhar, assim, desde o ponto da documentação, compreensão, né, assim, como é que a gente vai conseguir compreender o cenário, assim, conseguir, inclusive, chegar, se for o caso, a um trabalho com 14 anos, né, assim, que aí a realidade que é posta para os adolescentes aí, um pouco dessa, assim, né, ou arruma um trabalho aí, ou a questão da criminalidade. E aí arrumar um trabalho, sendo que, não sei quem aqui, né, conhece um pouco do perfil dos adolescentes que conseguem emprego nessa faixa etária. Escolaridade, em dia, bonitinho, né, assim,
preferencialmente ensino médio, coisa que a maioria dos meninos que a gente atende não chegou ainda, e quando chega, assim, os casos que chegam, assim, e aí eu acho que não dá para falar em números, assim, mas uma percepção, assim, que inclusive alguns brancos, né, dos meninos que estão no centro educativo, estão no ensino médio, né, assim, quando você vai percebendo, até os meninos, a cor faz a diferença na questão da escolaridade. E a gente vai, né, assim, percebendo essas questões dos adolescentes, e aí como que esse adolescente vai, dentro dessas condições, conseguir acessar, por exemplo, o ponto que é do trabalho, assim, no cenário atual. Então, o nosso desafio lá vai ser construir, a partir de cada caso, cada adolescente, uma possibilidade. Né? Assim, eu acho que é um trabalho. Se você for fazer uma pesquisa em termos de números, assim, a gente perde a expectativa, porque os números não são dos mais efetivos, sinceramente, assim, né? E aí eu falo, até arriscando um ponto aí, né, da questão do próprio trabalho, mas realmente não tem esse ponto, mas, ao mesmo tempo, assim, é um trabalho, como eu disse, de resistência. Porque você vai pegando cada caso e vai dando assim, eu enquanto psicólogo, e lá a gente somos psicólogos e assistentes sociais, trabalhando com os adolescentes, técnicos e estagiários. Como que a gente vai fazer uma intervenção possível para que esse adolescente possa minimamente escapar de algo que já está, assim, de alguma forma tão determinado, historicamente determinado, historicamente marcado, tanto no corpo, na cor, no território, escapar do destino. Assim, o que é possível? Assim, aí não tem uma resposta, né? Assim, a gente tem alguns casos, experiências, a gente tenta discutir os casos, assim, né? Para tentar criar saídas, procurar saídas com outros profissionais, né? Assim, alguns casos, por exemplo, né? Assim, a gente necessita, inclusive, na verdade é uma prática para todos os casos, mas tem uns. A gente precisa de toda uma rede socioassistencial para tentar solucionar, né? Um caso recente mesmo que eu atendi, onde eu tive uma reunião, né? Assim, a gente articulou uma reunião onde tinha 13 pessoas, cada um de um equipamento diferente, para discutir um caso específico. Um caso que envolvia ameaça de território, mãe em situação de vida nas ruas, saúde mental, negro, e aí já passou por vários equipamentos, todos lá tentando pensar o que é possível para esse adolescente aqui. Né? Porque ele anuncia na própria fala, no atendimento, que a possibilidade é a morte. Se a avó morresse, automaticamente vem a questão do suicídio. E aí a gente vai lá tentando. Bom, o que é possível? O que é possível intervir para que esse menino, essa menina fique vivo literalmente? Assim. E aí eu acho que a gente vai um pouco nesses desafios. Assim. Eu acho que sobre o programa tem muita coisa assim, né, para tentar compartilhar, mas eu acho que aí algumas coisas que ficarem aí na dúvida para fazer no debate. E aí eu acho que sobre o programa um pouco dá para dizer isso. Assim, para finalizar minha fala, assim, e aí até muito provocado por esse trabalho no programa Cirível e estágio que eu fiz no Fica Vivo, assim, né? Eu acho que já preocupado, inclusive, assim, eu acho que fiquei percebendo que trabalhar, né, a prática por si não era suficiente, assim, então eu acho que era necessário tentar pensar espaços políticos mesmo para discutir, para tentar achar outras soluções, encontrar com outras pessoas também que estão na prática, mas também que estão estudando sobre a temática. E aí eu acho que eu termino ou começo na Comissão de Psicologia e Juventudes, né? Assim, aí, a partir de um contato com a causa de atividade, assim, a gente começa a pensar lá algumas coisas, começa a pensar, inclusive, o CLP estão em alguns espaços da cidade que já existem aí, que estão discutindo, né? Assim, então, tem o Centro de Referência da Juventude, que fica ali, né, no contorno, que eu acho que tem uma galera ali que está na resistência, tentando aí fazer algumas ações para a juventude, até o ano passado sem recurso, inclusive, né, funcionando ali pela ocupação. Né? Eu acho que quem conhece um pouquinho a história lá, entende um pouco como é que está funcionando. E aí, a comissão, né, assim, ela já teve 2 encontros, está uma construção, literalmente, a gente está no ponto assim, de tentar pensar o que é a juventude, todas as complexidades que envolve, assim, né? E eu acho que desde pensar a juventude, a partir dessa juventude que eu atendo, mas também pensar a juventude como um todo. Assim, né? Assim, como que são as juventudes hoje no contexto brasileiro. Assim.
Então, a proposta é fazer o convite mesmo para que cada um que tem interesse em discutir, tem interesse em uma pauta sobre a juventude, que a gente possa construir isso juntos. E aí, só para falar um pouquinho aí da comissão, está lá no site explicando, mas aí a gente está buscando promover um espaço de discussão com os psicólogos e psicólogas, e eu também agrego aí os estudantes de psicologia, que eu acho que são jovens, né? Assim, aí a gente precisa também pensar na representatividade dentro da comissão, aí, que eu acho que isso é importante. Movimentos sociais atuantes no campo da juventude e demais interessados na temática. Nossos objetivos aí, né? Que a gente também está em construção, mas a gente tentou já pensar alguma coisa aí para iniciar. É articular pautas comuns com as demais comissões do Conselho, estabelecendo diálogos transversais, porque a juventude aí é atravessada por diversos pontos, inclusive étnico-raciais, mas questões também da sexualidade, do trabalho e emprego. E aí tem uma lista infinita aí de pontos que a juventude aí, né, assim, tem de questões. Atuar na inserção e ampliação da participação dos psicólogos e psicólogas no espaço de discussão sobre juventude. Né? Eu acho que é importante que nós psicólogos estejam nesse espaço, que são poucos pensando no tanto de necessidades, mas que ainda estão existindo, quem sabe ainda possam ser criados. Fomentar a discussão da psicologia junto às juventudes e fomentar a discussão de forma transversal, né? Assim, pensando aí nas interseccionalidades que a juventude traz. A gente vai ter uma próxima reunião que ela é aberta aos interessados, que vai ser dia 23/2, aqui no CRP, 10 horas. E aí fica o convite para quem quiser participar e contribuir a isso. Eu acho que é importante. E agradeço aí pela atenção. Então, vamos aberto o espaço para debate, as perguntas. Almir, está inscrito. Mais alguém ainda queria perguntar? Que a gente pode fazer blocos de perguntas e depois... Bom, enquanto ele estiver perguntando, se alguém mais quiser se inscrever, tá? Minha dúvida é sobre a cabeça dessas crianças, sabe? Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber por que a mesma situação que cria um pedinte, traficante de droga, também cria um Martin Luther King. A mesma situação que cria um assassino também cria um Lula da Silva. A mesma situação que cria um cara que só pensa na doença dele, um irmão com o mesmo defeito se transforma no maior médico do planeta. Eu queria saber essa diferença. O único jeito de saber é justamente comparando o pensamento de uma pessoa de classe média com o pensamento de uma pessoa de classe baixa. São duas psicologias bem diferentes, mas eu queria saber o que faz essa diferença. Boa noite, gente. Eu esqueci seu nome. Giovanni Silva. Achei muito interessante um ponto que você destacou, que é sobre... Eu vou falar sem microfone. É porque os colegas... É verdade. Esse aqui tá bom. Obrigado. Então, sobre o ponto que você tocou, né? Escapar do destino, né? Vocês dois tocaram nesse ponto. Achei muito interessante porque o destino está, entre aspas, pré-determinado, né? Como se fosse naquela coisa, sei lá, século XX, era Vargas, que a psicologia já pré-determinava o destino das pessoas, enfim. Mas de muitas pessoas, o destino já está pré-destinado. E você tocou nesse ponto em que lá você tenta remoldar esse destino, sabe? Dessas pessoas. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais nisso. Por exemplo, em casos que você já recebeu lá, como é que foi o tratamento? Enfim, como é que vocês lidavam com isso assim, na prática? Agora, em relação a uma outra questão que você tocou, essas pessoas que chegam lá e não têm ensino médio e tudo mais, sabe se tem dados em relação a isso? Se o poder público disponibiliza alguma coisa em relação a isso? Bom, enfim, só. Obrigado.
pode ser assunto de consequências. Acho que foi o Emiliano. Na fala dele falou sobre o esclarecimento. Eu gostaria que pudesse falar um pouquinho, né? Porque normalmente dentro do campo de direitos humanos a gente segue escutando quase sempre a palavra da invisibilidade, né? E aí você entra num outro sentido, né? Que é o do ouvir, e aí na verdade no campo dos profissionais, e é mesmo uma provocação, porque existe um processo de esclarecimento, mas para quem, né? Para quem serve? A gente escuta para quem? Quem é que pode falar, né? Quem que não pode falar, o que é o ruído? Eu acho que só se pudesse um pouquinho, eu acho que é uma fala interessante. Seu nome? Cristiano. Então, pelo combinado, ele pega primeiro. Acho que primeiro tentar dialogar com o Almir. Sabe, Almir, acho que ninguém tem a menor ideia do que tem na cabeça das pessoas, né? Inclusive, esse é um problema nosso, né? Quando a gente acha que a gente pode saber o que tem na cabeça das pessoas. A gente tende a se dar muito mal quando a gente se coloca nesse lugar, sabe? Mas a sua provocação é muito importante, porque, de alguma forma, você vai pegando pessoas mártires, né? Você falou no Marte. E sem retirar, de forma alguma, toda a conquista dessas pessoas que aparecem muito singularmente, muito pessoalmente no cenário, há uma grande massa que os direitos humanos, a psicologia e etc e tal, não conseguem pensar. A gente consegue pensar determinados sujeitos que escaparam da lógica do Estado. E há um risco quando a gente pensa esses sujeitos e toma eles como um lugar a chegar, o anônimo dizendo, tá vendo? Ó, fulano chegou. A gente, não que você tenha feito isso, mas tomando porque isso é uma das grandes respostas antirracistas. Não a sua, a gente escuta muito por aí. Que é uma ideia que baila a meritocracia. Tá vendo? Fulana se tornou ministra, é a mulher negra e as outras mulheres. Por que vocês ficam fazendo essa discussão? É um mimimi. Então, muito distante disso a sua colaboração, sem dúvida alguma, mas me leva a pensar no risco, e aí eu não posso me comprometer de não trazer isso. Até porque, quando a gente olha para a massa, e quando a gente olha para a massa, a gente está dizendo de um país que é o país de maior quantidade de negros fora da África. São mais de 50% da população negra no Brasil. Aproximadamente 53%. E isso significa que, tirando a Nigéria, esse é o país que tem mais negros no mundo. E a gente não vê essa porcentagem nos altos postos todos aí quando a gente pensa em tudo que nos interessa em direitos humanos. Então, quando a gente olha para saneamento básico, educação, transporte, saúde, tudo isso, a condição é reversa. E quando a gente então pensa em políticas para combater esse cenário, como por exemplo políticas de ações afirmativas, isso é taxado de racismo ao contrário. Então,
A gente está dizendo de 82 jovens negros mortos por dia. Hoje morreram 82 jovens negros. Essa é a porcentagem de homicídio no Brasil. Dados da Anistia Internacional, não são dados meus. Isso dá 170 mil por ano no Brasil. E a gente tem que brigar muito para conseguir usar o termo, o conceito genocídio. Porque grupos, inclusive, dos direitos humanos, insistiam em dizer que isso era extermínio. Mas espera um pouco. Por que não é genocídio? Se todos eles são negros. Negros é a junção de pretos e pardos, né? Quando se olha para a cor do IBGE. Com todas as ressalvas que cabem ao termo pardo. Enfim. Então, o porquê que o Almir questiona, para mim é um projeto, que é o mesmo projeto escravocrata, que é o mesmo projeto manicomial, que é o mesmo projeto das instituições totais. Todas as instituições totais, todos os sistemas totais, eles dialogam com o racismo de Estado. E ele é efetivo uma lógica de Brasil, que mata, aprisiona, diagnostica, medicaliza, tranca, paga pouco, violenta, estupra, que torna um sujeito como um não cidadão. Um cidadão de direitos iguais. Porque essa é uma questão. Cidadão de direitos no Brasil são brancos. Cidadão de direitos no Brasil são brancos. Então, a gente tem que estudar muito branquitude. É muito interessante porque quando se pensa em questões raciais, imediatamente a gente pensa em negro. Questão racial, preto. Aí chamam o preto para falar, inclusive a gente só fala disso, né? Está na hora de chamar a gente para falar de outra coisa. Né? Conforme foi dito, a gente estuda outras coisas também. A gente trabalha com outras coisas. Mas é diferente. Né? Não são 82 japoneses morrendo por dia. São 82 negros. Talvez esse debate se intersecciona com os indígenas. Inclusive, tem uma grande diferença. Quando se fala raça, se fala negro porque negro é a vítima. Mas o professor Kabengele Munanga dizia que o racismo no Brasil é o crime perfeito. E por que o professor Kabengele Munanga nos ensinava que é o crime perfeito? Porque ele culpa a vítima. Ele culpabiliza a vítima. Então, isso é um crime perfeito. Quando o colega Giovanni traz algo muito espontâneo, dizendo, tem cor, né? Eu também, finalmente, faço essa fala. Para a gente não fazer aqui uma conversa de parceiros. A gente invisibiliza a cor branca. Tem cor branca, tem cor preta, tem cor parda, tem cor, os brancos têm cor. Eu venho de um lugar, vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer, porque acho que está muito estranho. Eu venho de um lugar onde eu tenho um privilégio. Eu tenho vários, na verdade. Eu sou homem, eu sou hétero e eu sou sudestino. Tá? Então, eu venho da gema do Sudeste, considerada, né? Cidade de São Paulo capital. Estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Lá, a gente, paulistano, acha que não tem sotaque. Vocês estão escutando meu sotaque, então? Só que eu acho que eu não tenho. Por que eu acho que eu não tenho? Porque eu sou norma. Então, quando o nordestino chega em São Paulo, ele rapidamente sabe que ele é nordestino. Eu ando pelo Brasil inteiro, não sei que eu sou sudestino. Na verdade, eu não quero saber. Porque eu acho que eu sou o centro. Como é que eu disse? A gema do ovo, né? Olha o lugar que eu me coloco. Você entendeu a empáfia? Você entendeu o lugar do branco? Você entendeu o lugar do homem? Você entendeu o lugar do hétero? Então, quando a gente vai estudar gênero, a gente vai ter que começar a estudar o homem heterossexual. Também, toda a luta de feminismo é muito válida. A gente vai ter que estudar a masculinidade.
discutir raça, a gente vai ter que estudar branquitude. E muito. Porque não adianta estudar só quem foi dominado. Tem que estudar o dominador. E isso, Maria Aparecida Silva Bento diz há décadas, não sou eu. Eu também, mas eu copio. Isso, a psicologia é uma das grandes ciências que estuda hoje a branquitude. Você tem o Lourenço, você tem a Lia Weiner, você tem a Cida Bento, você tem N pesquisadores de branquitude. Agora, as instituições de ensino brancas não pautam branquitude em seus currículos. Vocês são estudantes de psicologia, parte de vocês. Quando foi que vocês estudaram os textos da Cida? Quando foi que vocês estudaram os textos do Lourenço, da Lia? A gente sai da universidade e não estuda essas questões. E isso se chama epistemicídio, que ainda está na lógica da morte. Só que da morte do saber produzido por nós negros. Eu sou um pesquisador. Então, onde estão as nossas produções? Nos lugares de poder. Enfim, essa colaboração da Almir, eu tento me estender. Desculpa, Giovanni. Cristiano, acho que eu já estava respondendo um pouco sua questão. Ensurdecimento, invisibilidade, é estrutural para nós negros. O racismo, ele produz esse efeito. Tem um romance que chama O Homem Invisível. Leia, romance absurdamente bonito, norte-americano. Me falta o nome do autor agora, mas nada como dar um Google. Agora, o que acontece é que você me provoca. Por que do ensurdecimento? E aí, as nossas práticas são colonizadas. As nossas práticas são colonizadas. E quando as nossas práticas são colonizadas, nós nos tornamos colonizadores. Os equipamentos ditos progressistas, reformistas, etc. e tal, sou militante do SUS, da reforma psiquiátrica, etc. Parece que eu não sou quando eu falo assim, mas sou. Eles não entendem que 70% dos SUSistas são negros. 70% dos usuários do SUS são negros. E não sou eu que estou dizendo isso novamente. Quem disse isso foi a CEPIR, que foi amplamente sucateada no governo golpista. Mas quem disse isso foi a CEPIR. E não disse, trouxe dados. Então, o SUS, em especial na atenção básica, tem 70% dos seus usuários que se autodeclaram preto e pardos. E nessa hora a gente não pauta equidade racial. Então a gente está pautando a equidade por um caráter muito universalista. E isso é ensurdecimento. Equidade racial. Porque do mesmo jeito que nós, psicólogos, não sabemos da Resolução 018, nós, profissionais do SUS, não conhecemos a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Não sabemos colher o quesito raça-cor. Não racializamos a nossa prática. E quando racializamos, fazemos de um modo estereotipado. Aí todo pretinho é igual, vira um folclore. Ah, mas eu trato, no dia da consciência negra, eu dou até banho de pipoca. Não vale. Se é isso aí, não vale. Quero ver algo transversal. A minha proposta, para finalizar, a minha proposta na minha dissertação de mestrado, quase como uma... Enfim, né, quase como uma conclusão, é o aquilombamento dos caras. Porque a gente ficar com esse papo que a reforma psiquiátrica ela é só italiana, ela é só francesa, me desculpa. Isso é uma lógica eurocêntrica de ver a reforma psiquiátrica. Os quilombos brasileiros sempre receberam os ditos anormais. Os quilombos brasileiros recebiam prostitutas, piratas, ladrões, escravos, fujões, crianças. E aí a gente fica lendo, nada contra. E admiro muito e vou continuar lendo. Mas ler só o Basaglia não adianta. Com todo o respeito à teoria dele e de outros vários. Se a gente não se aquilombar, se o SUS não se aquilombar,
a gente vai continuar a não cumprir a política nacional de saúde integral da população negra. Se alunos brancos e negros não exigirem isso em seus currículos, invisibilidade, ensurdecimento e pouco lugar de fala. Qual que é o seu nome? Desculpa que eu não anotei. Marcelo. Eu acho que assim, quando você faz a pergunta da questão do pré-destino, eu acho que o Emiliano já traz aí algumas respostas, né? Assim, porque esse pré-destino, quando eu falo, que não tem a ver com questão necessariamente clínica, destino, não é por aí não, assim, é porque a gente está falando aqui de sujeitos, assim, que não tiveram garantia de direitos na sua história de vida, e aí quando eles chegam. Ah, não, eu entendi. A semelhança foi eu aqui que tentei fazer. Ah, sim, mas aí, quando esse sujeito chega, quando a gente fala de pré-destinos, são sujeitos, inclusive, que não estão com determinados privilégios, não tiveram alguns direitos, tiveram alguns direitos violados até antes mesmo da vida, né? Assim, que aí os direitos estão sendo violados. As gerações da família. E aí, quando a gente chega lá, assim, se você for pensar, né? Quando fala que 82 negros assassinados por dia. Quando esse adolescente, esse jovem chega no programa, aí chega um adolescente negro, morador lá da periferia, onde ele vai contar pra gente, geralmente, no atendimento, que 2, 3, 4, sei lá, quantos amigos dele foram assassinados no tráfico. E que se ele não conseguir um trabalho, uma renda, ele vai voltar para o tráfico, que é onde ele vai conseguir, inclusive, sobreviver. Porque se ele não tiver a renda, como que ele vai sobreviver? Como é que ele vai, inclusive, tentar acessar algum direito? Nem que seja o direito à renda, ao emprego. Isso tudo está lá na Constituição. Assim, tudo foi negado ao sujeito. Assim. Então, esse pré-destino, acho que é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai atender o sujeito. Aí é um pensamento como psicólogo, né? Assim, gosto, né? Não estou querendo trazer nenhum tipo de verdade nesse sentido, sim, mas eu entendo quando a gente vai atender o sujeito, entender, saber um pouco do território, da família, todas as questões que circulam esses sujeitos. Porque essas questões já trazem alguns indícios de caminhos que esse sujeito vai ali seguindo, assim. E na adolescência, assim, ainda fica um pouco, acho, mais grave, porque esse sujeito, além disso, assim, segue esses destinos de uma forma, muitas das vezes, sem ter uma consciência clara daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, os meninos grande maioria dos meninos hoje que a gente atende são homofóbicos, acredita, inclusive, na redução da maioridade penal, às vezes nem faz que isso prejudica ele enquanto sujeito, inclusive, envolvido na criminalidade, escuta frases como de candidatos aí, bandido bom, bandido morto, e repete isso assim. Nem faz essa reflexão, peraí, mas eu tô lá do lado, né, assim, de quem? Dos bandidos, ou eu sou, ou enfim, alguma coisa do tipo, e falam isso, assim, né? Você faz uma roda de conversa, você provoca, por exemplo, questões da sexualidade, machismo aparece assim a roda, assim, ou seja, além de tudo, está ainda nesse caminho de você ter certas reproduções. A gente tem a tarefa, inclusive, de problematizar, tentar falar disso. Acho que a gente não pode, inclusive, em vários espaços, assim, não escutar essas coisas, assim, não pensar nas intencionalidades daquele caso ali que vai apresentar. Então, se tem uma fala dessa, por exemplo, né, quando falamos do morto, politicamente a gente tem que problematizar isso com ele. Assim. Porque olha só o destino que ele mesmo coloca na própria fala. Assim. Ou seja, eu morto. Assim. Então, olha só como que as coisas aí vão... É muitas coisas, gente. Assim, quando a gente vai pegar na prática, né, assim, são muitos atravessamentos. Né? Se eu conseguir responder, então acho que é um pouco disso, assim, que a gente, quando eu falei de destino, né, acho que eu pensei um pouco nessa lógica mesmo, de uma avaliação mesmo da história daquele sujeito ali, né, do que aparece. Agora, quando fala de dados sobre sexualidade, assim, eu não sei falar números, assim, até porque até então não me considero aí um pesquisador, assim, mas quando você vai no socioeducativo,
educativas, quando o adolescente chega no centro educativo, aí eu acho que o Estado talvez consiga pegar isso enquanto número. Que aí tem lá, né, os PIAs, os registros dos PIAs, vai fazer todo um cadastro lá e vai chegar lá assim. A grande maioria assim, dos meninos, assim, com 12 anos, que é a idade geralmente aí que alguma coisa vai acontecer, evadem da escola, porque a escola, muitas das vezes também vai ser racista, uma escola que tem aí um currículo que, gente, assim, não pauta diversas questões, assim, né? E aí a criança ali, às vezes, não consegue acompanhar aquela lógica de transmissão de educação, assim, que não tem a ver com a realidade dele, inclusive, isso não tem a ver com as vivências dele, vai evadir, né? Assim, inclusive, quando você fala, né, assim, dos vários nomes que se dá aí a doenças, de transtornos, não sei o quê, muitos desses, inclusive, provavelmente foram tratados assim, esse menino aí é o problemático, é o que tem transtorno tal. Aí o menino evade da escola, automaticamente, em vários casos, inicia uma trajetória infracional e para na quinta, sexta séries. E aí, quando passa pelo socioeducativo, tenta-se acelerar esse nível para que ele saia pelo menos do ensino fundamental, alguns conseguem, outros não. E aí, se a gente vai levantar os dados lá do programa também, das famílias, a grande maioria vai no ensino fundamental. E aí, assim, escolaridade é algo que já está posto. Assim. A grande maioria está evadida. Assim. Isso é uma realidade aí, quem trabalha em política pública, principalmente com adolescente, e aí pensando no socioeducativo, educativo, isso fica muito visível. Poucos conseguem, eu acho, conciliar esse trabalho infantil no tráfico com escolas, porque, não sei se você sabe, nesse trabalho infantil, é 12 horas de um plantão, né, assim, às vezes até mais, e aí vamos pensar num trabalho que tem uma carga horária extensa, um trabalho aí que não permite que o sujeito possa vivenciar na sua adolescência outras coisas que outros adolescentes vivenciam. Então, a grande maioria, às vezes, assim, é difícil falar isso, assim, para mim, doído. Assim. Um adolescente, por exemplo, quando ele vai pegar uma medida de semi-liberdade, e aí a semi lá tem as circulações pela cidade, né? Você vai no museu, faz atividade, saída, e o adolescente não sabe, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, onde fica o shopping cidades, que não circulou, não conhece o território onde vive, assim. Meninos que crescem no território, ficam no território, só saem do território quando eles são presos. Saem do território para ir para a prisão socioeducativa. Então, assim, são realidades que a gente percebe, assim, que são muito tristes aí, que a gente tenta aí que esse pré-destino que a gente disse aqui possa ser modificado de alguma forma. Assim. E aí eu acho que as políticas públicas, né, assim, como um todo, que aí estou falando de um problema específico, eu acho que o CRAS, o Centro de Saúde, o CAPES, a escola, todas as políticas aí, que a grande maioria, né, que acessam são negros, deveriam estar aí atentos aí a algumas coisas, inclusive essa questão da realidade juvenil. Assim, acho que se essas políticas tivessem isso, se o Centro de Saúde tivesse ali preocupado com aqueles meninos do território que vão talvez morrer, e a grande maioria vai ali morrer entre 12 e 29 anos, assim, né? O número está aqui colocado por dia, se tivesse uma intervenção, uma preocupação com esses jovens, talvez alguma coisa poderia ser diferente. No entanto, infelizmente, a lógica bandido bom, bandido morto. E aí, se esse adolescente com 13 anos está no tráfico, ele já não acessa mais a política também necessariamente muitas vezes não vai querer acessar ele. A gente tem um desafio no programa, que é sensibilizar a rede a atender um adolescente envolvido com criminalidade. Agora você pensa, chegar numa escola, isso já aconteceu, assim, né? E aí a gente, primeiramente, vai tentar que o sujeito faça aquilo sozinho, né? Ó, você quer estudar? Ok, aí tem esse caminhamento, você vai conseguir, é um direito seu estudar. Assim. Você tem 17 anos, é uma garantia do direito de fazer matrícula na escola perto da sua casa. Ele vai chegar na escola, o diretor fala assim, não tem vaga. Isso aconteceu recentemente com 4 casos. E aí não tem vaga. Mas como assim não tem vagas? Porque ele acabou de sair do socioeducativo, estava matriculado na escola lá, está de transferência escolar, e ele não tem vagas? É um direito? Aí já tivemos que acionar o Conselho Tutelar para garantir a vaga. Recentemente eu descobri uma coisa assim, que eu não sabia, que existe a inspeção escolar. Que se o jovem chega lá e procura o inspetor, que aí é um
está acima da escola, ele consegue garantir direito dele, que é a matrícula naquela escola. Então a gente vai tentando procurar meios que o sujeito possa acessar um direito, assim, porque é negado em muitas das vezes. Dentro do próprio Estado, dentro da própria prefeitura. Então, assim, é uma militância complicada, assim, porque eu acho que a gente esbarra aí em pensamentos que, infelizmente, estão na grande maioria da população, né? Assim, a gente está aí sobre um risco, por exemplo, de determinado candidato assumir uma presidência com falas que, inclusive, ferem a ética da psicologia, a grande maioria, assim, né? Eu penso assim, ferem nosso código, né? E que está aí quase ganhando, assim. Ou seja, está falando frases, soluções curtas para problemas que são extremamente complexos, e aí a coisa está caminhando. Assim. Então, acho que é um desafio, assim, para quem escolhe trabalhar nessa área, assim, eu acho que, primeiramente, tem que ter um mínimo de militância, assim, porque se você cai lá no concurso e não problematiza essas questões, assim, a chance é de reproduzir e aí, infelizmente, manter uma segregação que já está acontecendo aí desde sempre. Boa noite, meu nome é Marinete. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha felicidade de estar aqui nesse momento mais uma vez. Tem sido para mim, assim, motivo de grande alegria participar das conversas aqui no Conselho Regional de Psicologia. E hoje, em especial, com duas pessoas com experiências, com vivências, com provocações, com questionamentos, de um lugar também muito difícil que você vê em São Paulo. A gente tem muita crítica também para fazer das coisas lá, né? Que você também tem. Então, assim, eu queria falar para o Giovanni. Giovanni, me fala como é que é a menina, como é que ela se apresenta, a menina que chega no trabalho que você desenvolve. Gostaria de ouvir sobre isso. Boa noite, meu nome é Pedro. Você está falando aí sobre o sistema socioeducativo, cara. Eu já passei por lá, quando eu tinha 12 anos. E todos esses dados que você falou aí, eu fui alvo deles, sabe? Abandonei a escola com 11 anos, na 4ª série, para ir para o tráfico, mãe presa, pai morador de rua. Enfim, às vezes a gente fica buscando uma solução mágica e rápida para transformar essa estatística aí de várias mulheres que estão sendo recrutadas pelo tráfico e executadas na mão da polícia do próprio poder paralelo. Eu fui salvo, cara, tipo assim, através do rap, do livro. Depois que eu conheci o livro, a minha vida foi transformada. E tiveram pessoas que acreditaram em mim, entendeu? O foda é que quando você está na biqueira, você é enxergado como um rato de laboratório, mano. As pessoas olham para você, acham que não tem solução para você, que você não vai passar dos 15. E hoje, da minha casa, da minha família, todo mundo que está na universidade sou eu. E assim, eu contrariei as estatísticas, cara. Entendeu? Foi difícil. E até hoje é difícil, porque onde eu moro, tá lá a biqueira que eu vendia droga. Os manos que eu roubava com eles estão tudo lá. Aliás, alguns, né? Muitos foram para Vale e outros estão presos, encarcerados. Então, eu tô rodeado disso a todo tempo. A hora que eu quiser voltar, é só eu dar um passo, cara, para a esquerda ou para a direita. Entendeu? E o mais difícil ainda é quando você sai do tráfico. Eu fui também aluno do ProJovem, um projeto que auxilia crianças, jovens e adolescentes aqui nos CRAS de Belo Horizonte aqui que tem. E tá aqui o orientador social, que foi praticamente um pai para mim, cara, entendeu? Ele sabe que é nós mesmo, Pretão. Acreditou em mim, entendeu? Eu aguçou um talento que eu tinha. Eu tinha um talento para música, para o rap. Eu não sabia que eu tinha isso, cara. Entendeu? Eu fui para esse projeto. Esse talento que estava dentro de mim foi espremido para fora. Eu entendi que eu posso alcançar as pessoas com a minha experiência. Porque ler sobre um tiro é muito diferente do que tomar um tiro, entendeu, mano? O que a gente estuda dentro da universidade é muito diferente do que viver na prática. Os textos acadêmicos são muito bonitinhos. Só que quando você vai para a biqueira e fica com um moleque lá, fala assim, mano, eu vou ficar no seu plantão na madruga aqui, ó. A Rotan passa mais de 15 vezes na madruga.
Os polícias descem, desembarca dela, ela vem sozinha com o policial, os outros 4 estão subindo a escada. Você desce a escada correndo, eles te dão uma dosada no meio do peito, bate você com a 12, te machuca todo. E repele essas palavras: seu filho da puta, vou te matar. O que você está fazendo aqui? Só que o que me deixa mais triste ainda, cara, é ver os veículos de manipulação, de manipulação mesmo, os veículos de transmissão em massa aí, televisão, demonizando o moleque, entendeu? A gente tem que reduzir a maioridade penal. Só que vamos pensar, uma pistola na mão de um menor gera lucro para tantas pessoas que nós nem sabemos. Se o menor parar de roubar, o cara que vende alarme de carro vai ficar sem ganhar dinheiro. Se o menor parar de roubar, o cara que vende equipamento de câmera vai ficar sem ganhar dinheiro. O cara que vende rastreador de carro vai ficar sem ganhar dinheiro. Então, assim, há uma estratégia do governo para fazer isso aí acontecer, entendeu, cara? São discursos que não vão para frente. Porque eles precisam que o menor roube para eles ganhar dinheiro. Porque a indústria do medo, ela gera lucros bilionários, cara, entendeu? E nós somos apenas marionete de um sistema que nos cria, cara. Então, tipo assim, o rico entra na favela, na sua Cherokee, na sua Kawasaki, e fica deslumbrado com a favela como se ele estivesse vendo um parque de diversão, velho. Entendeu? O MV Bill fala isso. É tipo assim, aí eles vêm e demonizam nós, falam: você tem que morrer, tem que prender o menor mesmo, tem que reduzir a maioridade penal, e tipo assim, por que não conta? Hoje nós vamos contar aqui no Jornal de Televisão, no Balanço Geral mesmo, quando fala dos menores. Por que não conta o contexto? Fala assim, ó, um menino que quando nasceu, sua mãe foi morta porque ela era viciada em crack, e ele não teve outra escola, foi criado por uns tios que eram do tráfico e tal, e etc, etc. Hoje esse menino é o chefe da biqueira do bar Zilá Esposa. Você contou por que ele está lá. Você contou quantas vezes ele queria comer, quantas vezes ele viu na televisão o programa, o comercial do Tigre lá, do Sucrilhos, e ele lá correndo no armário dele, abrir a porta e ver só poeira na cara dele, cara. Entendeu? Aí você vai andar, igual exemplo aqui na cidade de Belo Horizonte, chega uma parte da cidade que a cor das pessoas aqui mudam, mano. Você passou da Praça 7 para cá, para Centro-Sul, as pessoas são brancas. Você vê os negros, mas eles estão sempre nos portões servindo, varrendo a rua, trabalhando de garçom. Entendeu? Então é tipo assim, a questão, cara, às vezes a gente tem que parar de ser hipócrita. Às vezes a gente é muito hipócrita, e o que a gente aprende na universidade, nós somos covardes e não leva para dialogar com os manos da nossa comunidade, cara, da quebrada. E é difícil, porque às vezes a gente vai para a comunidade, para a faculdade, a gente vira refém dos jargões acadêmicos. E você, como é que você vira para sua comunidade, uma pessoa que não teve acesso nem à terceira série, e chega para ele e fala assim: olha, boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de vos apresentar uma experiência magnífica que vai transformar e dilatar o vosso raciocínio. Os moleques da comunidade vão olhar para você e falar: seu mané, de comer isso daí, braço? Porque, tipo assim, o diálogo está muito distante. Quem tem acesso à fala são pessoas que não estão sabendo dialogar. E um bom falador, um bom representante, um bom palestrante, um bom pregador, ele tem que conhecer o público que ele tem. E às vezes, para nós conhecer a ilha, mano, nós temos que sair da ilha e olhar com ela por lá de fora. Então, às vezes, para a gente conhecer a comunidade, hoje eu sou orientador social, trabalho pela prefeitura do CRAS, e assim, é muito diferente, cara. Porque a roupa das pessoas são uma roupa que segrega, mano. Eu tô lá na luta para eles tirarem o meu uniforme, porque eu quero andar como os meninos andam. Porque na escola, você pode reparar, na escola, as professoras vestem do mesmo jeito, cara, de roupa social. Tipo assim, são uma realidade que o menino vai falar assim: não é pra mim, velho. Olha como é que ela veste, olha como é que ela fala. Então isso daí não é pra mim. Quantos moleques que estão lá no sistema socioeducativo mesmo, você fala pra eles: você pode ser médico, mano. Você pode ser juiz, cara. Você pode inverter o papel, em vez de você ser julgado ali, sempre você julgar, mano. Você pode ser um juiz, você pode. Mas fala: não é pra mim não, mano. Isso aí é pro boy. É pro rico. Porque a nossa própria família faz isso com a gente, cara. 12, 11 anos. O que você vai estudar? Você tem que trabalhar. Tem que correr atrás do pão. Sua mãe morre, sua mãe vai presa, seu pai bate na sua mãe. Então, assim, eu contrariei as estatísticas da minha família, cara, e da quebrada de onde eu sou, mano, entendeu? Fui envolvidão mesmo no crime, até o osso. Sofri muito na mão de polícia e tô aí, cara, na militância, mano, tentando ser um exemplo pra alguém. Entendeu? E eu não tenho rodeio comigo não, mano, o papo é reto. Entendeu? Enquanto nós não se juntarmos, embora eu sou do rap, eu sou rapper, mas às vezes a gente, como militante, a gente fala que nós defendemos só a nossa causa. O rap defende só a causa do rap, a ideologia,
o discurso contundente, tal, você tem que estudar, você tem que ler o livro, você tem que buscar o conhecimento, você tem que ser o papo reto, mas às vezes nós não defendemos a luta do homossexualismo. Nós não defendemos a luta das minas feministas que estão aí sofrendo. Então os movimentos são muito divididos. Enquanto nós estamos na nossa divisão, o povo está morrendo na rua, pô. Enquanto nós não entendemos que a luta é coletiva, 82 negros que estão morrendo aí, pô, todo dia, como foi dito pelo Emiliano Camargo ali, cara. Então, tipo assim, a questão é essa. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e começar a levantar debate, discutir, se for possível brigar, entendeu? Lutar, porque o povo está morrendo. Eu participei de um seminário, eu falo pra caramba, vocês têm me desculpa. Teve um seminário na Câmara Municipal de Extermínio das Juventudes Negras e Pobres aqui na cidade. E assim, e você fica revoltado, porque quem que deveria ir lá é a polícia militar, cara. Porque quem eu vejo descendo para as operações são os militares. Só que a filha da puta da prefeitura mandou os guardas municipal. O que o guarda municipal faz na comunidade? Porra nenhuma, eu nunca vi descendo o bico para fazer operação. Eu nunca vi guarda municipal correndo atrás de mim na biqueira, na madruga. Então, assim, os papéis são invertidos. Quem deveria estar aqui ouvindo essa palestra, a maioria das vezes não está, cara. Que é um polícia, que é um menor do sistema socioeducativo, entendeu? Porque isso é para eles. Então, a segregação acontece de forma muito abstrata. Às vezes nem precisa de ser falado. Numa roupa, num dialeto seu, você exclui o moleque. E a gente tem que mudar isso. Ele está respondendo a pergunta que eu fiz. O que transformou? Qual a diferença de um Martin Luther King e um traficante de droga? Ele que passou por experiência. Eu quero saber o que te transformou. O que Martin Luther King é um exemplo de super-herói meu hoje, porque o meu super-herói era o cara que estava de orgulho na biqueira, andando de Hornet, de XT. Então, porque o meu universo era limitado. Então, o meu herói era aqueles mano, porque eles traziam a pizza para mim de madrugada. Eles me socorriam quando eu estava andando de moto e machucava. Entendeu? Então, os meus heróis eram os caras da biqueira, mano. Eram os caras que me davam sustento. O cara me dava uma carga de pedra, 15 papel de pedra, 10 deles, 5 mil. Então, o meu herói era o cara, né? Eu matava e morria pelo cara. Entendeu? Então, assim, só que depois que eu saí fora da biqueira, eu dei um princípio de overdose, converti ao cristianismo, e hoje estou até meio em conflito com o cristianismo depois que eu comecei a estudar pra caramba. Então, é foda. Então, tipo assim, só que a igreja me salvou também, mano. Entendeu? A gente não pode demonizar uma parada que te ajudou. A igreja me ajudou. Só que, enfim, depois que eu conheci a cultura, mano, a literatura, a arte, eu descobri que eu gosto de orquestra. Entendeu? Eu gosto de quadro. E eu entendi, mano, que existem outros heróis. Igual o Martin Luther King é um herói pra mim, hoje. O meu herói não é mais o tio da biqueira. O meu herói não é mais o bigode da biqueira. O meu herói não é mais o gordinho da biqueira. O meu herói não é mais aquele cara que vinha de 12, no domingo, no sol quente, dava tiro pro alto, todo mundo respeitava. Hoje o meu herói é o Martin Luther King. O meu herói é o Mandela, o Marighella, o Mano Brown da vida. Tem um mano muito bom aí, o Eduardo Tadeu, do Facção Central. Os meus heróis são esses caras. Então, enchendo os peitos das metralhadoras verbais, porque a única defesa que nós podemos usar hoje é essa. Entendeu? Eu descobri que com lápis eu posso fazer muito mais estrago do que com uma 938. Porque com lápis eu não vou estar matando apenas um mano que é igual eu, que é negro, que é de uma favela vizinha, por causa de pedra de crack, que o próprio governo leva para nós brigar. Com lápis, vou estar matando vários burgueses, ricos, arrombados, que achavam que eu nunca ia chegar onde eu cheguei, cara. Entendeu? Então, tipo assim, contrariar as estatísticas para mim é isso. Eu não vou mais ser o troféu da Rotan apresentado do lado de droga embalada, porque eu estava embalando droga. Eu vou envergonhar o burguês rico e o policial, que toda vez que vem pular em mim, achando que eu estou com droga, é mostrando para ele meu diploma de medicina. Entendeu? Então é isso, cara. É vingar com o diploma na mão. Mas aí você fica ocultando se foi o ator, tenta o outro depois. Você falou isso, ele é meu pai. Se acreditar em ele, Foi a fé dele. ele foi um orientador social. Vamos trazer para cá isso. Aí, obrigada, gente. Vamos então passar aos comentários, começando com você,
Vou primeiro com a Marinete, depois no comentário, né, das falas do Pedro, assim, vem processando ainda algumas informações. As meninas. Primeira realidade hoje, né? Assim, no estado de Minas Gerais existe uma internação, uma unidade de internação para as meninas e uma casa de semi-liberdade. E aí no estado inteiro e aqui em Belo Horizonte. Ou seja, primeira realidade, as meninas do interior do estado inteiro, se cometerem um ato infracional, vêm para Belo Horizonte, são retiradas do território, que por si só já é uma grande violência. Né? São tiradas da proximidade da família, dos vínculos dela. Teve momentos, por exemplo, que a Casa de Semi-Liberdade tinha 6 adolescentes cumpridos, 5 do interior. Então, é uma realidade complexa. Assim. Eu, pessoalmente, né, nessa experiência do Se Liga, eu não acompanhei as meninas ainda. Até gostaria, porque, assim, tem algumas singularidades muito diferentes dos meninos. Assim. E aí, eu acho que, inclusive, né, tem até... A Michelle não está aqui, ela está integrando a comissão, né? Ela está fazendo um trabalho no São Jerônimo, que é a unidade de internação femininas. Talvez tenha até mais propriedade para falar, ou uma técnica do Se Liga que trabalha com elas. Assim. Mas o que eu consigo observar assim, é que a forma de se apresentar e a forma de envolvimento com a criminalidade é diferente. Assim. E aí, essas diferenças, eu acho que trazem, inclusive, outros desafios para pensar outras intervenções. Assim. Eu acho que, inclusive, em questões singulares, assim, cada caso de mina que tem no programa, e aí é um número bem menor, assim, né? A gente, vamos pensar aí, a gente vai ter 80 adolescentes, né, do sexo masculino incluso, para 10 meninas, 12. E aí é um outro desafio, assim, é muito diferente, assim, né? Mas eu acho que eu não me arrisco a trazer, por exemplo, tão próximo dessa realidade, não, assim, né? Porque eu vi, por exemplo, estudos de caso, acolhimento, né? Que a gente está lá, às vezes chega a menina que é atendida por outra técnica. A gente vai lá e atende, às vezes acolhe, mas bem específico. Acho que até, né, você chegou a acompanhar, o Patrick fez estágio lá, né? No programa Se Liga, chegou a acompanhar as meninas, né? Um período assim. É diferente. Assim. Agora, as falas do Pedro, né? Assim, primeiro que, assim, trabalhar com adolescentes jovens, e principalmente esse público, assim, né? É um desafio diário, e aí eu sempre tenho dito que eu tenho aprendido muito com esse trabalho, assim, porque o que você fala aí, assim, e aí eu já escutei um pouco disso de alguns meninos, inclusive assim, eu estava numa roda de conversa dentro de uma semi-liberdade, vestido como técnico social, e aí a gente, se eu vou trabalhar, por exemplo, com bermuda, ou trabalhar do jeito que eu gostaria, a gente sabe que o trabalho por si só não comporta as singularidades do sujeito, assim como lá, como educador social, provavelmente também não vai comportar, não vai aceitar as singularidades que se apresentam. E aí já tem uma questão, e aí um adolescente, inclusive assim, com um saber muito interessante, fez uma intervenção na roda de conversa que eu achei fantástica. Ele fala assim, ele fala com a discussão, a gente estava discutindo sobre a abordagem policial, e aí falando um pouco, tentando escutar, né, um pouco disso para os adolescentes, assim, o que eles iam apresentando, e esse vira e levanta, né, assim, com o corpo, pede para me levantar e pergunta, assim, você acha o quê? Eu e você, eu estou aqui vestido, não estava lá de bermuda, chinelo, boné. Quem você acha que o policial vai abordar? Você que está vestido aí de Mauricinho ou eu? Assim? Eu levei um susto, assim, porque assim, até então eu não tinha percebido o tanto que entrar na faculdade, fazer psicologia, modificou completamente o sujeito que era anterior. Assim, modificou e modelou, inclusive. Assim. Aí na hora que você assusta com uma frase dessa, assim, aí desculpa a expressão, puta que pariu, assim. O que é que a faculdade, o que é que o trabalho, assim, faz com os sujeitos, né, assim, no Giovanni anterior e no Giovanni agora, assim. E aí, isso é papo, assim, para pensar
muito, assim, né? Assim, que lugar que a gente ocupa, inclusive, no trabalho com os adolescentes, assim, porque, infelizmente, ele vai chegar lá para mim, por exemplo, e vai para uma entrevista de emprego. Eu vou ter que falar com ele, olha, você vai deixar uma calça jeans, uma blusa polo, colocar um sapateiro, porque senão você não vai passar naquele processo, assim. E é doído você fazer uma intervenção dessa. Você está lá modulando um corpo, uma singularidade, e colocando ela assim, né, tentando, para ele garantir um direito, ele precisa se modular ou ficar branco, né? Assim, acho que talvez a frase é essa, assim, mas aí assim, é um desafio diário, porque as saídas que você encontra, por exemplo, via cultura, música, rap, funk, assim, são, inclusive, as saídas que, quando acontecem, assim, são as mais significativas, porque aí o sujeito está conseguindo uma saída sem necessariamente ter que embranquecer. Não são, infelizmente, não são, assim, uma realidade de todos os meninos. Muitas das vezes a saída conseguiu matricular no curso do Senai, entrar nas regras do curso, aprender horário, roupa, forma de ir, ganhar uma bolsa, porque lá, geralmente, o jovem precisa ter uma bolsa. Um ano depois, você vai conversar com aquele menino que entrou no programa de um jeito, você vai conversar com ele e já está assim, sacando a lógica do sistema. Assim. Para mim conseguir sobreviver aí, trabalhar, vou ter que embranquecer. E aí ele passa a desprezar os negros que conviviam com ele. Aí vai depender... Vai depender, inclusive, do nosso papel como psicólogo. Assim, se eu consigo que ele tenha consciência do processo dele, eu acho que ele vai, talvez, inclusive, assim, militar, inclusive, em determinada causa. Eu acho que a gente problematiza com ele. E ele tem consciência, por exemplo, que ele está embranquecendo, está acessando o garantia de direitos, mas que ele pode, no final de semana, ser eles, que ele pode, na quebrada deles, ser eles, né? E não precisa mudar completamente, né? Vai ter um momento de, como a gente, né, assim, que trabalha, faz, para trabalhar, para sair de casa, você vai ter que ir lá ter um, sei nem falar, usar assim. Mas... Isso não é a tal hipocrisia que ele estava falando? Isso é hipocrisia. Assim, eu acho que eu não tenho resposta para isso, assim, mas eu acho que o que eu estou pensando aqui, né, em alguma contribuição pensando, né, na fala que o Pitraz é isso, assim, eu acho que é um saber que, assim, estou longe de conseguir, inclusive, assim, né, entender alguma lógica aí, né, assim, de uma realidade que a gente não vivenciou, porém, tentar aprender todo dia isso. Todo dia, cada atendimento, você tem que aprender o que ele está falando para você, assim. Porque o que ele fala ali, o saber que ele traz é muito precioso. Eu acho que, como psicólogo, o lugar que a gente tem que estar com os meninos não é um lugar de saber, é um lugar de aprendiz. Assim, as intervenções que a gente vai fazer não são nossas, são intervenções construídas a partir deles. O que ele está trazendo como saída? O que aquele menino pode ser uma saída embranquecendo, pode ser uma saída via, né, assim, próprio território, via as questões singulares. Mas a saída que ele apresenta, cabe a gente valorizar. Porque também eu acho que não vai adiantar eu ficar inventando saídas, assim. Em muitos momentos pode ser válido, a gente tem que acreditar na real, você tem que estar a ponto de fazer isso. Mas, no entanto, eu trabalho com o pé na realidade. Assim, que saída que esse menino está trazendo? Para determinada situação. O que ele está apresentando? Ele está dizendo que a saída para ele é talvez parar de vender droga no tráfico e começar a ser vendedor ambulante. Exemplo, tá? Assim, é isso que ele está dando conta naquele momento de pensar como saída? A gente vai trabalhar cada atendimento com ele, como é que ele pode fazer isso de uma forma que ele não continue sendo abordado pela polícia, não continue sofrendo violência no território, que ele possa garantir direitos. Né? Então, assim, é um trabalho bem complexo. Assim. Acho que exige da gente estar repensando diariamente assim, o que eu estou fazendo ali. E, inclusive, repensar se o que eu estou fazendo ali está... se é uma intervenção que está mantendo um lugar, se está retirando um lugar, e aí isso aí é supervisão, né? Enquanto psicólogo, supervisão, análise, reflexão, leitura, estudo e por aí vai. Assim. Acho que agradecer, né? As perguntas. E fica os dados das questões da educação.
que acho que é importante, né? O analfabetismo entre os negros é de 11,2%, quando comparado entre os pardos é de 11,1%. Entre os brancos no Brasil é de 5%. Quando a gente, esse é um debate de juventudes, a gente pensar na adolescência, em dados em relação à escolaridade, educação formal, 70,7% dos adolescentes brancos entre 15 e 17 anos estão no ensino médio. E estar não é estar matriculado. Frequentando o ensino médio. 55,5% dos pretos e 55,3% dos pardos. É importante trazer os dados, porque ajuda a gente a sair da invisibilidade, né, do que a gente está falando. Por isso que é tão difícil, né, ser o Pedro. Né, Pedro? Acho que o que você vai dizendo é isso. Como é que tem um sistema, né, na sua linguagem, que gera isso aqui, que gera disparidade entre brancos e negros. Então, e que nutre o imaginário social. A gente, é importante a gente pensar que isso nutre o imaginário social. É isso que faz não só a polícia. A polícia está ligada ao racismo institucional. Mas isso que faz negras, pessoas atravessarem a rua quando vê uma pessoa negra. Um adolescente negro. Que isso nutre o imaginário social. Essa mídia que você lá faz um lápis, né, e fala, pô, os caras que nos formam aí, eles nutrem o nosso imaginário social. Então as lutas antirracistas, elas têm uma dimensão psi, uma dimensão simbólica, que é muito importante para a gente ter esse campo. Porque senão a gente cola muito na sociologia, não é contra. Mas a gente tem que trazer isso para a nossa esfera do saber. E a nossa esfera do saber é psi. Então a gente tem que pensar e atuar muito na dimensão social, no que isso gera no universo psi. Marinette, né, traz algo importante. Porque quando a intersecção que a gente tanto usou aqui, e precisa dar nome, para a gente negro precisa dar nome, senão é usurpado. É um conceito do feminismo negro norte-americano. Importante dizer isso. Porque sempre que a gente fica aqui, como o Pedro disse, dizendo um monte de conceitos, esse conceito, ele é um conceito de mulheres negras norte-americanas. E a intersecção de raça e gênero, ela agudiza esses dados em todas as esferas, não só na educação. Eu poderia trazer aqui ainda, mas não é o caso. E o que a gente tem que olhar é que isso é naturalizado. Basta a gente olhar para essa mesa. Então, a gente está no universo da psicologia, que tem maciçamente uma presença de mulheres. Mas quais são os teóricos que nós estudamos? O Winnicott, Lacan, Freud, Foucault, pode pegar mais um monte. Tá? É um monte de homens que eu estou querendo dizer. Mas a gente pode ficar aqui falando um monte. Então, normalmente homens brancos europeus. Então, não basta a ética. É isso que eu quero dizer. Essa mesa ela é ancorada numa ética política muito bem-vinda, num princípio ético político muito bem-vindo. Mas a hora que ela vê, ela atua no machismo. A gente tem aqui um cenário organizativo da hierarquia de gênero brasileira. Uma mulher mediando os homens. Caímos, fomos pegos na questão de gênero. Então é claro que quando uma adolescente chega no equipamento, o equipamento tem que estar muito atento ao racismo institucional, porque ele vai, mesmo que de modo inconsciente, ele vai
ser exercido. Só que o Florestan Fernandes, que é um dos caras que estudaram raça há bastante tempo, ele dizia, quando ele foi lá preso, que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. E essa lógica que o Florestan saca nos impede de perceber. Porque impede a gente de assumir. Se a gente tem preconceito de ter preconceito, a gente não saca a dimensão dessa mesa. Não tem problema. Tem problema mesmo? Tem, mas a questão não é essa. É poder perceber. E se eu estou ancorado no meu machismo, eu tenho a não perceber. Quando eu vou fazer lá a ementa de um curso que eu vou dar, eu tento a fazer uma ementa eurocêntrica. Quando eu vou falar do genocídio, eu tendo a olhar para o homicídio, que afeta jovens negros, só que homens. Porque para eu olhar para o genocídio feminino, eu não tenho que olhar só para o homicídio. Eu tenho que olhar para as formas plásticas que matam mulheres em vida. E aí eu tenho que olhar para existências que estão trancadas no ideal do casamento, trancadas no ideal da maternidade, trancadas no duplo turno de trabalho. Então, se autorizar a dizer que isso é genocídio, muda o conceito de genocídio. Muitos, se estiverem presos no conceito duro, vão dizer, não, isso não é genocídio. Para ser genocídio tem que ter morte material, É aí que a gente vai se curar. Então, o cuidado exige que nós nos posicionemos. E posicionar é se atentar para os próprios privilégios. Por isso que quando eu estava me apresentando, eu estava dizendo do meu lugar de fala. Sou um homem na academia. E isso me leva a uma série de lugares de poder. Microfone, eu pego aqui e fico 10 horas falando. Enfim, mas eu queria acrescentar isso ao debate. Acho que Pedro traz uma série de contribuições que dialogam muito com o que a gente estava falando aqui, Pedro. Numa outra linguagem, numa linguagem vivencial, numa linguagem singular e própria. Própria porque você é um representante desses que a gente fica interpretando. A partir da hora que tem mesa que separa, que tem jaleco que separa, que tem crachá que separa, que tem tudo isso que você falou, são lugares de poder, mas aí que é a questão. A gente luta muito para tê-los. A questão é como não ser absorvido por eles. Porque eles são importantes. Porque senão a gente vai cair numa ideia de lugar de preto e lugar de branco. De lugar de rico e lugar de pobre. E a gente, quando entra nisso, a gente se afasta muito do comum. A gente se afasta muito de algo que o Frantz Fanon, um psiquiatra, psicanalista negro da Martinica, trazia quando estudou a colonização, quando em Pele Negras e Máscaras Brancas, ou nos estudos dos decoloniais. Ele ia dizendo que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar os narcisismos, né? Um termo mais da psicanálise, para visar o comum. E aí, se a gente cai nessa ideia de que branquitude passa pela veste, pelo linguajar e pelo lugar, a gente começa a correr um risco. Branquitude foi... política de branqueamento foi uma política no Brasil. Uma política posterior ao século XIX. Que ela tinha outra intenção. Uma intenção de branquear literalmente o Brasil. Hoje, quando a gente está dizendo que tem que tomar um cuidado, porque eu concordo, os nossos atributos culturais, eles são radicalmente feridos. Radicalmente feridos. Agora, o Black Power, ele garante conscientização? Não.
Porque senão a gente vai cair numa coisa muito dogmática que a gente vai exigir que todo preto seja do candomblé ou da Umbanda, que todo preto escute rap, que todo preto tenha Black Power, que todo preto more na fama quebrada, que todo preto tenha dread, escute rap. E não é isso. E não é isso. E aí a gente incorre num perigo no meu entendimento. Porque aí a gente vai dizer que aquele pretinho que tá lá, de terno, de carrão, não sei o que lá, tá branqueado. Ele pode ser consciente pra caramba. Assim como o Mano Brown, o MVB e vários outros caras. Essa análise estereotipada, ela é perigosa. Porque a gente faz uma clínica estereotipada e tende a induzir. Dizer, você precisa ser assim então. Quando eu estou falando do aquilombamento dos CAPs, eu não estou falando de um CAPS estereotipado, um CAPS folclórico. Estou falando de uma luta antimanicomial singularizada. E singularidade passa pelas várias opções de vestes, de linguagem, de condutas em gerais. Mas sabendo do racismo institucional e do racismo de Estado, que é o que você traz com primor. Você fala de racismo de Estado. Só que sem dar esse nome. De um jeito muito mais audível para alguns. Só que o lugar de fala é importante. Esse lugar me exige determinada fala. Que é o que você está dizendo. O seu lugar com a molecada exige outra fala. Trabalhei 10 anos no SUS. Quando eu ia fazer grupo, tchau jaleco. Não, na verdade, eu nunca usei jaleco no CAPS, mas a ideia era, quando vai fazer grupo, a linguagem, que não é só fala, é corpo, é uma série de coisas, é tudo. O problema é que a gente tende a ser eurocêntrico, porque isso nos estrutura. E a gente precisa, então, entender que o racismo é estrutural. E a gente vai precisar estudar racismo estrutural. Eu acho que, sim, o Brown diz isso. Ele diz. Mas o Fanon diz também. E a gente vai ter que saber no Brown e no Fanon. Sacou? Porque senão a gente vai ficar manco. Tá? O Brown diz assim. No disco que foi gravado no Galpão do Brás, o disco ao vivo, que não era nem disco, era um CD. Fala, e aí, aqui, o palavrão não é palavrão. O palavrão na periferia não é palavrão. O palavrão na periferia é linguagem comum. Linguagem do senso comum. E o Mano Brown diz, quem foi o filho da puta que criou isso aí? Que você precisa ser 2 vezes melhor, 10 vezes melhor. Quem foi que criou isso aí? Vai ser 10 vezes melhor como? Se a gente está 10 anos atrasado, pelas psicoses, pela escravidão, pelo não sei o que lá, sabe de que música eu estou falando? E do que ele está dizendo? Ele está fazendo uma análise de conjuntura. Ele está fazendo uma análise de conjuntura, e ele está trazendo atributos da saúde mental. Pelas psicoses, ele diz. E as psicoses que ele está falando não é a psicose que o Fanon está falando. Ao mesmo tempo é. Olha, que linda contradição. E quando o Fanon vai falar de outro modo, de que o negro, ele vai tomando o branco como um lugar de ideal de ego na linguagem psicanalítica. E vai falando, esse atributo que você tenta buscar, você não vai encontrar, porque são condições distintas. Não enquanto humanidade, porque raça não existe enquanto aspecto biológico. Raça só existe enquanto aspecto social. E é aí que o Fanon está ancorado. E aí ele vai dizer, esse lugar, você precisa abandonar esse lugar de branco. Você tem que se ancorar na negritude. Que hoje, os estudos contemporâneos da negritude, das relações sociais, já estão num outro momento. Que estudam jovens. Você pegar a pesquisa da Miranda, ela vai falar, não, estudou mulheres adolescentes jovens, ela vai falar, não, as adolescentes negras, elas não querem ter necessariamente o cabelo liso, o não sei o que lá, elas querem o lugar da branquitude, o lugar simbólico e material da branquitude. Então, será, e aí fica a provocação,
que o branqueamento que estava sendo dito aqui não é um sintoma? Percebe? Assim como um delírio, tomando freudianamente, é uma tentativa de cura, é uma tentativa da gente tentar entender, da mente tentar entender o que ela não consegue significar, o sofrimento ou o trauma. Será que eu alisar o meu cabelo, eu colocar uma camisa polo, não é um sintoma de tentativa de entrar num sistema que me violenta e ser menos violentado? Porque para usar Black Power, cara, é ser violentado diuturnamente. Para usar um drag é ser violentado diuturnamente. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai rotular todas as meninas que não escolherem essa ideia e vai forçar, então a gente vai virar o Estado? Que vai dizer, não, se não for assim, não é preta. Se alisa o cabelo é branqueada. Será que são todas? Será que são todos os caras que optaram por ser cristão? Tá valendo. Porque senão a gente vai desconsiderar singularidades. E a gente vai ferir o atributo de escolha, que é o atributo mais humano que temos. E não estou dizendo que somos todos iguais. Longe disso. Eu não estou desconsiderando os valores distintos que são dados socialmente e materialmente para um cabelo dreadado e para um cabelo liso. Eu não estou desconsiderando isso. Só estou dizendo de como o racismo é plástico e na linguagem da periferia ele é 1000 graus. Tá certo? Valeu. Fazer alguns comentários, acho. Não é o caso. Acho que a gente tem que ir para casa com essas reflexões, reverberando e pensando como que a psicologia tem que se colocar em fricção com essas coisas que foram ditas aqui hoje. Muitíssimo obrigada a vocês dois. Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada a vocês que ficaram juntos com a gente. E Comissão de Juventudes, dia 23, 10 horas, aqui na sede do Conselho.